Eita, que o Coringão voltou a jogar e venceu. Que beleza! Vamos falar nesse vídeo sobre tudo que rolou nesse jogo, as substituições do Tonhão, as expulsões e tudo mais. E toca-lhe a vinheta aí, maestro. Fala, seus corneta! Vamos para mais um pós-jogo aqui do canal. Putz, faz tempo que a gente não faz pós-jogo, mas como é gostoso fazer um pós-jogo, falar um pouco do Coringão. Fazia tempo, hein? Só notícia. Quem substituiu, quem não foi substituído, aquele veio, aquele não veio. O bom é falar disso, falar de futebol. E vamos começar nesse vídeo falando de tudo o que tem ocorrido no meio do Coringão, bastidores e tudo mais, e também do jogo de hoje. Mas antes, não se deixa de inscrever aqui no canal, ativa o sininho aí para que você receba as notícias de primeira mão, para passar para o amigo desinformado, coisa que eu sempre falo. E vamos começar. O Corinthians não tinha divulgado nada sobre quem seria ou não, basicamente relacionado para o jogo de hoje. Não tinha divulgado. E aqui todos imaginavam, o Corinthians iria sim contar com o Coronado, mas ele não foi relacionado. Entretanto, contudo, todavia, não obstante, porém em consoante, o Paulinho foi. Fez sua reestreia, isso é bom que já cai um boom assim, né, sai aquela pressão sobre a reestreia, isso é muito bom para um jogador do nível como o Paulinho. É interessante ele voltar a jogar em alto nível e tal. Eu fico muito feliz por isso. E vamos falar um pouquinho desse jogo. Para começar, que jogo ruim no primeiro tempo, hein? Péssimo, péssimo. O Corinthians já entrou com o rei na barriga, me lembrou um pouco aquele time do Mano Menezes, aquele toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá, sem produtividade, sem querer uma objetividade, parecia que não tinha objetividade nenhuma no jogo, parecia que, enfim, estava tudo bem, até alguns jogadores propunham o jogo, tentavam ir, o Wesley tentou partir para cima inúmeras vezes, tentando jogadas tanto de linha de fundo como bolas cruzadas. O Ranieri foi outro que eu acredito que se doou bastante, e o destaque no primeiro tempo, se teria algum, eu acho que foi o Garro. Aquele chute que ele deu na trave, um chute perigosíssimo, eu acho que o Garro foi bem, até também por procurar o jogo, tentar entender, sair da marcação, quebrar as linhas. Por vezes aquela linha ele formava de 3, juntava os laterais, ficavam 5, e os 2 volantes marcadores ali do Londrina não deixavam o Corinthians armar alguma jogada para conseguir algo mais ofensivo. Eu achei o Yuri aberto mais uma vez, algo que ele não é que ele é ruim, ele era péssimo, agora ele tá ruim. Aí a galera fala, mas Corinthians, você pega no pé do cara, mas não dá. Gente, eu vou perguntar para vocês aqui, quem é o Yuri? É aquele que vocês veem fazendo aquele gol de cavadinha lá no jogo contra o Fluminense no Maracanã lotado, um baita de um golaço, ou aquele que também fez o gol contra o São Paulo de perna esquerda, de fora da área, uma paulada no ângulo, ou aquele que vai dominar uma bola de peito de pombo, ou aquele que tenta matar uma bola, mata na canela, ou aquele que recebe o cruzamento sozinho e chuta para cima. Então, assim, o Yuri Alberto não é regular, ele não consegue ser regular. Jogando aberto, ele não é um cara que tem um bom drible no 1 contra 1. Provadamente ele não sabe cruzar, foi fazer cruzamento, errou. Então, nós ficamos naquela dúvida. E aí? Será que é realmente viável jogar com o Yuri e com o Pedro? Raul, vou falar para vocês, eu acho que não. Eu ainda acho que o Yuri, por ser um velocista, cairia bem ele ali no meio, junto com o Romero aberto e com o Wesley, ou o próprio Pedro Henrique. Não vejo nenhuma vantagem jogar com ele de um lado, o Wesley do outro e o Pedro Raul de frente, sendo aquele homem de frente. Não vejo. Pedro Raul pouco fez, pouco produziu. Muito porque, normalmente, quando você joga com esses dois jogadores, um tem que procurar o outro. As características são de jogadores de centroavância, se assim podemos dizer. Então um tem que procurar o outro. E eu percebi por vários momentos do jogo o Yuri muito distante do Pedro Raul.
não procurando se aproximar uma tabela. Isso é falar dentro de campo, galera. O pessoal, o jogador, quando ele tá jogando, quem jogou bola sabe o que eu tô falando, não é mentira. Um procura o outro. Chega no Garro, junta os três do Garro e fala assim, olha, pede pro Ranieri dessa primeira bola entre linhas para você. Eu vou me aproximar, fazer uma ultrapassagem, tem que conversar ali. E acho que não funcionou. Entretanto, no segundo tempo entra quem? Cristiano Romero. É brincadeira, né? O cara pega na bola, gol. Depois ele pega uma bola cruzada, que todo mundo fala que o cara não tem habilidade nem nada, corta com a perna direita e só coloca lá, na coruja, onde a gente falava que derrubava a camisa para treinar o treino lá, né? Olha, vou falar, o Romero pode ser criticado, eu também concordo. Romero para jogar de ponta, veja, ele não tem aquela velocidade e o 1 contra 1 dele é péssimo. Essa é a realidade. Se você botar o Romero para enfrentar um lateral bom, ele vai perder todas. Agora, nós temos que mudar essa visão sobre o Romero. Quantos gols ele tem perdido dentro da grande área, dentro da pequena área, por exemplo? Pouquíssimos. Ou quase nenhum. Pouquíssimos. É difícil lembrar e puxar para mim. Tem um gol ou outro que ele às vezes erra, mas não é erros assim, Yuri Albertanos. Não são. De chutar uma bola lá na estratosfera, de querer dominar a pé de pombo, que errar um domínio, sabe? Chutar a bola na mão do goleiro, decisões erradas, sabe? Não. Então, eu acredito que nós podemos pensar um pouco, aí vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham. Por que não tentar achar esse meio termo? E o que já tá bom pra gente, né? Entre Pedro Raul ou Romero, ou Yuri ou Romero. Porque do jeito que tá, o cara fazendo gol, você não pode menosprezar aquele que tá trazendo resultado, por mais que o jogo não tenha sido das mil maravilhas. Giovani também marcou no final, entrou, parabéns pro menino. Mas não dá. Só no tempo que o Romero entrou, ele cavou a expulsão do rapaz e fez 2 gols. Menos tempo que o Yuri e o Pedro Raul teve do jogo inteiro. Essa questão de ser participativo passa um pouco pela inteligência e a leitura de jogo do jogador. Nós temos que notar o seguinte, vamos lá, o Yuri estava vendo que estava ruim por aquele lado, não estava sendo tabela, tanto é que o Fagner não estava se aproximando dele, diferentemente do que estava acontecendo com o Wesley do lado esquerdo, que toda hora tinha bola para ele 1 contra 1. Procura o jogo. Por vezes ele tentou buscar a bola mais atrás, não chegou e tal. Conversa. Quem procura o jogo vai receber bola. Vai errar? Vai, mas vai receber bola. E o Yuri parece que ele não procurou isso. Como ele não procurava muitas vezes que ele jogava de centroavante. Que eu falava que ao invés dele se posicionar à frente do zagueiro, ele se escondia atrás do mesmo. Para tentar pegar uma rebarba. Que eu acho que é um posicionamento ridículo. Por vezes até foi chamado lá do Mano Menezes, aquela palavra que todo mundo sabe, por ele ter dado um carrinho no ataque desnecessário por conta de mau posicionamento. Por que ele deu o carrinho? Porque chegou atrasado. Desnecessário. Então, eu não estou aqui para criticar o Yuri e nem assim para vangloriar o Romero. Eu estou analisando fato por fato. E o que eu vou falar é outra coisa. O Breno Bidon pode ser um jogador de bom passe, um menino aguerrido, pode ser tudo isso, mas ainda não está preparado para envergar a camisa do Corinthians. Ainda não. Vocês percebem que até no momento da transmissão, por algumas vezes o comentarista, não me recordo, me perdoa o nome da ESPN, falou o seguinte: o Maicon acabou se encaixando no time do Antônio Oliveira, porque o Maicon, ele estava entendendo, ao lado do Ranieri e do Garro, os momentos que era bom para ele escapar, e pisava muito na área. Você via que todo jogo, 2, 3 chutes ou aproximações do Maicon ali na área, tentando um 2, um passe de dentro da pequena área, às vezes também, não só da grande área, para alguém que chegava de trás. Agora, você vê que o Bidon ainda não faz isso, mas eu não estou falando que ele é horrível, não, e nem ruim. Ele só é jovem. Ele é um menino muito novo, que precisa ainda entender, e outra, entrou no time agora também. Entrou no time agora, tem essa. Então ele precisa entender ainda mais como é que funciona, se entrosar também, porque ele tem um passe excelente. Ele tem uma visão de bola, às vezes, em profundidade, que é muito boa. Não deu certo as que ele tentou, mas você vê que a tentativa foi uma tentativa válida, mas acho que ainda não está pronto. Então nós estamos sentindo falta
do Maicon. Olha o que eu tô falando, sentindo falta do Maicon. Mas o que, no momento, no frigir dos ovos, o jogo, 45 minutos não ganhou. Mas no frigir dos ovos, o jogo é de 90 minutos, foi 3-0. Se você jogar um jogo até os 40, 0-0 e fizer 3, como termina o jogo? O jogo não é feito de 70 minutos, de 20, 40, não, é feito de 90, e nós sabemos, o que importa nesse momento é o resultado, para dar confiança, para seguir. Nós temos uma estreia no dia 2 contra o Racing, então é muito importante que o Corinthians ganhe esse fôlego, essa confiança, essa vontade de vencer, que até foi um jogo interessante, nessa vontade, nessa gana, né? Teve discussão do Fagner, que eu já vou entrar nesse mérito, teve expulsão do lado do Londrina, o que não parecia era um amistoso, parecia um jogo de alto nível de campeonato. Agora, é o ponto que eu queria chegar. O Fagner. Isso que eu nem vou comentar da zaga, por exemplo, do Félix, que não jogou, e assim como o Diego Palácio, que ainda não foi relacionado, junto com o Coronado, que também pode entrar. Mas é o Fagner que eu quero falar. Parece ser chato o que eu vou dizer, mas estava na hora do Fagner ser expulso. E não é só na hora do Fagner ser expulso. É na hora de alguém lá de dentro, de algum líder do elenco, o Cássio, quem sabe, o próprio Antônio Oliveira, o presidente, não sei, algum outro. Inclusive pode passar o vídeo do Viola, que recebeu homenagem lá no Parque São Jorge. Põe o vídeo do Viola, falando que o Viola apanhava muito e queria revidar e acabava sendo expulso, e ele pegou até uns conselhos com o Serginho Chulapa para não fazer isso. Serginho Chulapa, um cara esquentado, porque ele prejudicava ele, não só ele, mas como o time. Então é isso, o Fagner tem que entender, tem que parar com isso. E o Antônio Oliveira também tem que parar com isso. Ele já foi suspenso no Campeonato Paulista, já foi suspenso por 2 cartões amarelos, depois foi suspenso porque tomou um vermelho. Então assim, ele tem que controlar os ânimos e também tentar transparecer pro Fagner controlar os dele. Porque não dá pro Fagner todo jogo. Dos últimos, acho que 3 jogos, ele deu 2 cotoveladas e hoje ele deu um rapa no cara. Pra mim, nos 3 lances, ele deveria ser expulso. Não foi. E vai um recado pra você, Matheus. Matheus França, antigo Mateuzinho. Eu te entrevistei. Lembra quando eu te entrevistei? Eu perguntei pra você o que ele faz ser titular. Qual é a sua carta, sua cartada, para você poder tomar o lugar do Fagner? Você falou pisar bem na área, um bom passe, um bom cruzamento e chegar nas linhas de fundo. Então começa a treinar mais, porque o Fagner precisa de uma sombra maior. Porque o que está aparecendo é que ele é, como eu disse, ele é o concurso. Ele pode dar porrada, ele pode dar cotovelada, ele pode dar rapa e ninguém fala nada para ele. Não sei se está tendo alguma conversa, o Antônio Oliveira deveria conversar com ele para parar de uma vez por todas com isso. Não é possível. Não é possível. O Corinthians não precisa de um jogador que dá porrada, precisa de um jogador técnico. Raça é uma coisa, deslealdade é outra. E para mim o Fagner está sendo desleal. E não adianta vir o Danilo Avelar falando, ele falando, eu sou pequenininho, não sei o quê. Os caras grandes, você quer que eu faça o quê? Joga bola. Quem disputa envergadura para ver se ganha alguma coisa é no boxe, é no MMA. Porque por mais que você tenha o mesmo peso, o que é maior tem uma envergadura maior, ele pode acertar um soco e você vice-versa. Então aí você pode apelar para um outro tipo de técnica de luta. No futebol, se você é menor e não aguenta no corpo, você se antecipa a jogada. Você antevê a jogada. Você faz cobertura. Você tenta fazer qualquer coisa. Agora, não adianta querer chegar atrasado, ver que o cara é maior e dar uma cotovelada na cara dele. Chegar atrasado, como chegou no jogo de hoje, e dar um rapa no cara. Então não adianta. Não adianta inventar desculpa. Você já está com a pecha de jogador violento, jogador desleal. Tem que parar com isso. Acabar com isso e alguém tem que falar isso com o Fagner. Mas acho que é isso. Já falei bastante do jogo, já falei dos reservas que entraram também, do Giovani, falei que foi legal, o moleque entrou, fez gol, dos outros não apareceram muito, um destaque para mim muito grande do Romero e a volta do Paulinho, que até tentou ali pela área um chute, depois uma cabeçada, tá voltando, não vou dar nota, não vou falar nada sobre o Paulinho, espero que ele continue cada hora mais entrando nos jogos, pegue o ritmo e se torne uma peça importante pra gente para os próximos jogos futuros. Mas esse foi o resumo
daqui do Fala Seus Corneta, e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever. Falou, seus corneta.